lugar aconchegante com opções gastronômicas que agradam qualquer paladar. Assim é o negócio dos sonhos da Hariane. Publicitária de formação, ela decidiu empreender na área da culinária após a maternidade. Administrou uma pizzaria por um bom tempo até a chegada da pandemia de Covid-19. A Hariane precisou se reinventar e assim acabou abrindo um novo negócio, o Um Teco Sabor Bistrô. Empreendimento que hoje é um sucesso na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Vamos conhecer? Hariane dos Santos Barros, 46 anos, publicitária. O fato de eu me formar em publicidade e propaganda fez com que eu trabalhasse na área de eventos, num banco de atacado. Então eu viajava o Brasil todo fazendo eventos para clientes de alta renda. E isso foi um impeditivo para eu continuar na vida corporativa por conta da maternidade. Eu não conseguia ficar viajando para cima e para baixo, era uma média de 5 a 6 cidades por semana que eu viajava, né, fazendo esses eventos. Então foi determinante para eu começar a empreender. Eu saí da vida corporativa para vir para o empreendedorismo. Eu usei a experiência que eu tinha, né, com atendimento ao cliente, entender o quanto, justamente por ser um público muito elitizado que eu atendia, né, o banco de atacado ele atende clientes de alta renda, eu sabia qual era o padrão de exigência para lidar com esse público, eu acabei trazendo isso para o meu business, para o meu negócio, né, o que facilitou bastante, tanto que o meu primeiro empreendimento, a pizzaria, ela sempre se destacou pelo bom atendimento aos clientes, pela qualidade dos produtos que utilizava. Então isso eu consegui incorporar a experiência da vida corporativa no empreendedorismo. A história de empreendedorismo começou com um negócio familiar. Era uma pizzaria da família que era do meu ex-marido. A gente trouxe para Santos, mas com várias particularidades, né? O tipo de atendimento aqui foi diferenciado, cardápio diferenciado, e isso acabou fidelizando muito rápido o público santista, que é um público muito exigente na questão do delivery, na questão da qualidade dos ingredientes, então acabou se diferenciando das outras pizzarias da cidade, né? Tanto que desde o momento que abriu em 2006 até começo do ano, ela era muito conhecida na cidade como um ponto de alta gastronomia. Eu brinco assim que a minha linha do tempo de empreendedora, eu fui agregando vários fatores, várias experiências que eu tive, tanto na minha vida pessoal como na vida profissional, né? A exigência em trabalhar com coisas de qualidade, saber o quanto um bom atendimento é um diferencial no mercado, tudo isso acaba ajudando bastante em eu aprimorar o meu negócio cada vez mais. A história do Teco, ele surgiu na pandemia, né? Eu tinha a pizzaria e ela foi fechada logo no começo da pandemia e eu me vi com menos 80% da renda que eu estava acostumada, né? E além da questão emocional, que você tem um negócio, o negócio está fechado, você está preso em casa sem saber o que ia acontecer ou não, afastada das pessoas, eu criei o Teco como um delivery de petiscos, que ele surgiu no aniversário de uma amiga minha, que eu mandei petiscos, porque como eu trabalhava com restaurante, o ponto de encontro de todo mundo era no restaurante. Então eu falei, eu quero levar um pouco a experiência da minha comida, que as pessoas estavam acostumadas a comer na minha casa, quando eu recebia elas, na casa delas. E aí eu comecei a mandar os petiscos. E acabou sendo surpreendente a recepção das pessoas, né? Porque era diferenciado. Petiscos era uma coisa que não se tinha tanto, né? Tanto que atraiu muito a mídia espontânea. Logo com 15 dias saiu na Forbes. Na semana seguinte saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como ideias de empreendedores que se superaram na pandemia. E quando eu vi, já estava influenciando pessoas no Brasil inteiro. Eu dei uma entrevista de um jornal de veiculação nacional, né? E inclusive eu recebi mensagens de pessoas do Brasil inteiro me falando que tinham se inspirado na minha história e que tinham começado a empreender do mesmo jeito. Porque pode parecer mentira, mas não é. Eu comecei a empreender o Teco com R$50. Era o que eu tinha, eu estava na minha casa, eu falei, eu preciso de uma ideia, estava tudo fechado. O fato de eu ser publicitária me ajudou bastante, né? Eu ter facilidade com as redes sociais, porque eu criei a página no Instagram, ele surgiu 100% virtualmente, né? Todos os insumos que foram comprados, como tudo estava fechado, foi tudo online no começo. E
era eu que tirava os pedidos, era eu que cuidava do Instagram, era eu que cozinhava, eu que entregava. E foi crescendo, né, paralelo ao trabalho com a pizzaria. E quando teve as primeiras flexibilizações, né, abertura para o público, eu fiquei mantendo os dois negócios, a pizzaria e o Teco de Sabor, só como delivery. Aí no começo desse ano eu decidi transformar o Teco num ponto físico, porque ele já estava num processo de maturação de 3 anos, ele surgiu em 2020, né, em junho de 2020, eu percebi que era o momento de dar esse passo maior e transformar ele num ponto físico. A culinária, para mim, a gastronomia é sempre um desafio, né? Eu acho que a gente tem que sempre procurar se diferenciar, trazer alguma novidade. Hoje o meu carro-chefe é chapati. Chapati é um pão indiano, um pão folha, muito crocante, né? Que lembra muito uma pizza, porque hoje eu não tenho mais a pizzaria que eu tinha, mas eu também não podia abrir mão da minha história de 17 anos empreendendo como pizzaria. Então eu trouxe essa receita do chapati, que é uma novidade, não tem aqui em Santos ninguém que ofereça, né, esse produto, com um recheio tradicional de pizza. Então ele tem a crocância e o sabor da pizza, né? E é tudo muito artesanal, a massa é feita por mim, né? Você pode, cada um é um de formato, eles são redondos, mas você vê que nenhum é igual ao outro, que mostra justamente aquele cuidado. Eu abri um bistrô, que é um lugar pequeno, um lugar que cabem 20 pessoas, porque para mim, eu acho que a pandemia trouxe um movimento de você voltar para aproximar as pessoas. Aquelas coisas muito grandes, impessoais, para mim, particularmente, eu acho que não funcionam mais. Eu prefiro o contato olho no olho, os clientes entram aqui, a gente sabe o nome, a gente sabe o que eles gostam de comer. Eu acho que isso é um diferencial pós-pandemia. Os tombos, as quedas também são um grande aprendizado. Então eu peguei tudo que eu vi que não deu certo no meu empreendimento anterior, que no saldo da balança foram muito mais sucesso do que problemas, mas eu tentei aprender com os problemas. A partir do momento que o meu negócio anterior deixou de me entregar para o que ele foi desenhado, eu preferi abrir esse outro espaço onde eu conseguisse colocar toda a personalização. Eu acho que o principal para mim é trabalhar personalizado, né? Um trabalho intimista. Quando você cresce muito, você acaba... Esse processo de personalização ele fica mais difícil, né? A minha última casa tinha 120 lugares. Então eu não conseguia mais, de repente, entregar exatamente o que era meu sonho, o que era essa questão mais personalizada, esse olhar mais atento para cada pessoa. Então eu preferi partir para uma... Então eu aprendi muito com esse meu último negócio, justamente nessa questão de trazer para o Teco a personalização, o cuidado, a flexibilidade de mudança de cardápio. Você mudar um cardápio de uma casa para 120 lugares é diferente de eu mudar um cardápio de uma casa para 16, 20 lugares, né? Eu estar ali na ponta percebendo qual é o produto que sai mais, o que agrada mais o cliente, a sazonalidade. Eu estou numa cidade que nem hoje vocês estão aqui, vocês estão vendo, está batendo 40 graus na cidade. Eu tenho num lugar menor a flexibilidade de fazer um cardápio mais adaptado para uma mudança de clima. Então isso eu acho que para o empreendedor acaba sendo uma vantagem. É um desafio, né? Que não é só a maternidade, né? A mulher ela é multifacetada em várias questões, né? Cuidar da casa, cuidar de relacionamentos, cuidar do seu negócio. Tem uma questão muito delicada que eu gostaria de não ter que falar sobre isso, mas a gente que é mulher e que está na ponta, a gente percebe sim um machismo enraizado, né, em algumas coisas, algumas atitudes,
Então isso é um grande desafio. Dia a dia você está à frente de um negócio e já aconteceu comigo de, por exemplo, perguntarem onde está seu chefe, onde está o seu, né, o seu patrão. Mas eu acho que a gente vence esses desafios, né, tendo competência e sabendo do nosso potencial, né? E a questão da maternidade é uma questão muito delicada. Eu nunca tive nenhum problema. Eu inclusive já contratei funcionárias que estavam grávidas, né? Eu acho que as mulheres têm que se apoiar umas às outras, porque a gente que está na ponta, a gente sabe o quanto é difícil conciliar esses dois mundos, né? É engraçado que quando eu empreendi a primeira vez, o meu filho tinha 1 ano e meu filho está com 18. Sábado meu filho estava aqui no Teco me ajudando, né? Porque eu acho que quando você tem pais empreendedores, fica na veia do filho ver aquele dia a dia, as dificuldades, as facilidades. Então eu quero muito que ele aprenda esse caminho de empreender. Que eu acho que num país como o nosso que a gente vive, o empreendedorismo acaba sendo o caminho para muita gente começar a ter autonomia, né? Não ficar dependendo só de uma CLT, de um emprego formal. Eu acho que o caminho do empreendedorismo ele está cada vez mais amplo, né? E para as mulheres principalmente. O diferencial do Teco é justamente o atendimento personalizado, o cardápio muito direcionado para o que o público quer, essa facilidade de eu estar aqui vendo o que o cliente gosta, tendo o feedback dele na hora, de uma semana para outra já conseguir dar uma mexida no cardápio, né, para atender as demandas do público. E a qualidade dos ingredientes. Eu brinco que o forno só te devolve o que você coloca dentro dele. Se você colocar bons ingredientes, o que vai sair de dentro do forno é um ótimo chapate, é um ótimo petisco, né? Então, você sabendo trabalhar com a qualidade do ingrediente, já é meio caminho andado. E a outra metade do caminho é justamente esse relacionamento próximo com os clientes. Eu percebi muito isso na minha mudança do meu último empreendimento para esse. Os clientes vieram comigo, eles estão aqui comigo nesse novo local, justamente por conhecer a minha história, conhecer a qualidade do que eu entregava. Então eles estão vindo para cá para experimentar e já estão voltando, né? 90% de quem veio já voltou, então é sinal, é uma amostra que eles estão experimentando, eles estão gostando. O Instagram sou eu que cuido, né? As fotos do Instagram sou eu que tiro. Então você entra, você vê que tudo tem a mesma linguagem. Eu acho isso importante. Eu ouvi, há coisa de 2 anos atrás, uma pessoa falou assim para mim: você acha que você vai viver do Teco? Me falaram exatamente essa frase. Você acha que você vai viver do Teco? Porque as pessoas olhavam assim, eu já tinha um negócio de sucesso, né, estabilizado, e o Teco as pessoas de fora olhavam meio como um passatempo. A empresária que abriu um passatempo que... Só que eu sempre acreditei muito no potencial dele e eu percebo que não foi só eu que acreditei. Até a mídia espontânea que ele gerou, eu sabia que era uma boa ideia. Eu sabia que tinha um potencial de crescimento e que se investisse direito nele, ele ia virar o que ele virou, né? A gente fala que no Brasil, a média das empresas, elas fecham em 2 anos, né? Elas abrem e em 2 anos depois, mais de 50% está fechada. Eu consegui manter uma empresa online, criada na pandemia, sem nada, com R$50, já passar desses 2 anos. E está numa ascendente de crescimento que me fez virar um ponto físico. Então, é isso que me dá a certeza de que eu estou no caminho certo.
E o feedback dos clientes, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que quando você empreende, é saber que tudo é lição. A crítica, o elogio, o olhar do cliente, se está certo, se você está agradando, se você não está, tudo isso vai te dar subsídios para você saber se você está no caminho certo, né? E você não ter medo de mudar a rota. E a parte de marketing, justamente por ser publicitário, eu entendo bastante desse business de como lidar com a marca, né? É uma marca que surgiu como um delivery de petiscos. Então eu estou naquele momento de transição dele online para ele físico. E eu tenho que ter muito cuidado de saber comunicar isso para não gerar confusão para o meu cliente. Porque eu tinha um cardápio de petiscos mais enxutos, e agora eu tô com um bistrô, com uma receita nova, que é o chapate, que acabou sendo o carro-chefe da casa. Então eu tô no momento de transição, de comunicar para o meu cliente o quê? Eu tenho, para manter a tradição do Teco, uma entrada que chama mix de petisco, que tem os meus 3 principais petiscos que eu tinha no Teco. Eu tenho aqui no cardápio, e tenho os chapates. O delivery em si, de petiscos, eu parei. Os clientes que querem podem encomendar comigo e vêm retirar aqui. Mas o meu carro-chefe hoje é o bistrô. São as pessoas virem até aqui e experimentarem os chapates e os petiscos que eu tenho no cardápio. Os meus 3 petiscos que mais saíam, que foi justamente esse que eu montei o mix, era a abobrinha marinada, caponata de berinjela e o tomatinho confitado. Então eu montei uma entrada aqui que se chama mix de petiscos, vem eles 3 com pão italiano servido quentinho de entrada. Para o futuro, né, eu fiz o caminho inverso de muitos empreendedores. A maioria, eles pensam num lugar menor, indo para um maior, né? Eu vim de um lugar de 120 lugares, né, para um de 20. Mas eu consigo enxergar crescimento nesse lugar menor, agregando novos produtos, né? Eu vou lançar uma linha Teco to Go, que seriam os chapates para a pessoa fazer em casa, né? Ele já montado, fechado a vácuo, a pessoa pode deixar congelado. Então eu vou ter uma linha de congelados do Teco. Eu tenho ideias de ampliar, mas outras unidades, não o bistrô em si. Eu não quero ter lugares grandes. Eu quero ter vários lugares, mas vários lugares pequenos. Porque eu já estive do outro lado, eu sei o quanto, quando a casa é maior, o quanto se compromete na proposta do que eu quero. Então eu não consigo conciliar uma casa de 100 lugares com a proposta do que é o Teco. Então eu prefiro, de repente, ter 2, 3 tequinhos menores, de 20 a no máximo 30 lugares, para ele não perder a essência dele, que é justamente esse movimento de olhar a pessoa como individual, o cliente como amigo, né? Quando você tem uma casa muito grande, você não consegue isso. É engraçado que o Teco me trouxe algumas coisas que, mesmo no meu outro empreendimento, eu não tive, né? Quando saiu na Forbes, foi uma coisa que eu senti um frio na espinha. Que eu falei, nossa, né? Porque para quem é empreendedor, para quem fez publicidade, que é de uma área, né, de comunicação, você vê um reconhecimento de uma revista que trata sobre empreendedorismo, a Forbes e a Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ali foi o ponto-chave para eu ter certeza que eu estava no caminho certo e que o Teco ia ser um sucesso. Foi meio que uma assinatura embaixo de, olha, se eu estava com medo, pode tirar o medo e vai. Percalço vai ter, dificuldade vai ter, mas você está no caminho certo. Porque quando você tem uma avaliação de pessoas que são especializadas no nicho de empreendedorismo, isso te dá uma segurança muito grande, né? Então eu acho que para mim foi muito esse momento de quando saiu as matérias e a inauguração do Teco físico, que foi quando deu vontade de fazer aquele post indireta no Instagram, que a pessoa falou assim, você acha que você vai viver do Teco? Deu vontade de responder, estou vivendo do Teco, né? Não acho, eu tenho certeza. Hoje eu estou vivendo do Teco.
O início do Teco, como era tudo eu que fazia, né? As receitas, só que eu tenho também aquela visão de empresário de que eu não sou insubstituível, que você não consegue dar conta de tudo sozinho. Então eu tenho uma equipe, né? Quando eu abri ele físico, eu tenho uma funcionária que está comigo há muitos anos e que está nesse início do Teco. A produção, basicamente, é feita... Os chapates, por enquanto, sou eu que faço. Ela está começando a fazer as massas de chapate. A nossa rotina, eu chego aqui às 3 horas, produzo o que tem que ser produzido, né? Até a hora da abertura da casa, que é às 5 horas. Mas tudo que é servido para o cliente é produzido aqui. O molho é natural, a massa de chapate, ela é artesanal, né? Os petiscos, o tomatinho, a caponata, tudo mantém a questão sem conservantes, super natural, mantém a tradição de ser uma coisa muito natural. Justamente por ser publicitária, eu tenho muito cuidado com essa questão visual, né? E eu acho que é toda uma experiência que o cliente... Né? Desde quando eu criei o Teco, que eram só petiscos, eu sabia o que eu queria que chegasse na casa do meu cliente. Foi o que eu falei, estava tudo fechado. Eu não tinha como ir numa loja e escolher embalagem. Eu lembro que eu comprei no Mercado Livre. Geralmente o pessoal que empreendia, fazia... Na época da pandemia tinha muito bolo de pote, uns negócios de pote, era tudo... E eu olhava, eram todos muito iguais, aqueles potes de plástico. Eu lembro que eu comprei pote de vidro, né? Umas tampinhas, eu mandei fazer uns tags também em gráfico online. Chegava tudo na minha casa, né? E cada embalagem, porque eu já pensava, se o meu produto é premium, ele tem que o cliente chegar e já conseguir colocar na mesa direto, né? Eu não quero que ele tire de um potinho de plástico para pôr... Então, eu sempre tive cuidado, desde a concepção da logomarca até o que chega para o cliente. O chapate, por exemplo, aqui, ele é servido numa tábua que vem pirografado a logo do Teco, né? Eu acho que o cuidado com o cliente a gente mostra nos pequenos detalhes. Desde um prato diferenciado, quando eu abri aqui eu já tinha certeza que era esse prato que eu queria usar, que é uma coisa que é diferenciada, o talher, né? E isso vai em toda a comunicação visual. O cardápio, aqui eu segui uma linha mais industrial, rústica, né? Assim, tem o tijolinho com cimento queimado, aí você pega o cardápio, é uma prancheta industrial. Tudo conversa entre si. O Instagram sou eu que cuido, né? As fotos do Instagram sou eu que tiro. Então você entra, você vê que tudo tem a mesma linguagem. Eu acho isso importante.